Welcome again! Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Insights for You, um canal feito para você, para realmente improve your life. Não esqueça de que, obviamente, se inscreva no canal, ligue o sininho, esteja alerta com todos os novos vídeos que vamos postar aqui. Sem contar também que me siga no Instagram, @TLopesInsight, que a gente está fazendo toda uma curadoria de conteúdo muito legal para você. Então essa é a dica. Vocês sabem que a gente está falando sobre Elon Musk, né? A gente já está falando agora no terceiro vídeo, muita coisa legal sobre ele. E passado toda a parte de infância, adolescência, PayPal, agora a gente vai entrar exatamente no período pós-PayPal, ou seja, o que aconteceu depois, quando ele fez o exit da sua primeira startup. E eu vou começar falando com vocês aqui sobre o sonho de infância dele, se você pegar lá no primeiro vídeo, você vê que ele sonhava com essas coisas desde de criança, quando ele estava falando sobre Star Wars. Exatamente era seu sonho galáctico, é o seu sonho realmente interplanetário. E aí hoje a gente vai estar falando sobre a SpaceX. There you go. Ou seja, conceituando o que é a SpaceX, né? A SpaceX é uma empresa, no caso a empresa do Elon Musk, que tem o objetivo de levar o homem a Marte. E resumindo, seria exatamente essa. No entanto, existem vários percalços no meio dessa caminhada para que ele consiga fazer isso. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre esse início da SpaceX. Para início de conversa, Elon Musk era e é um workaholic. A sua primeira esposa, Justin, falava que as suas amigas ficavam reclamando, né, que o marido chegava em casa 8 horas da noite, etc. O Elon chegava às 10 e ainda trabalhava mais um pouco, depois ia dormir. Ou seja, uma rotina bem pesada, né, de trabalho. E nessa vontade dele de empreender nesse mercado tão novo, tão difícil, começou com reuniões com o que a gente chama de Mars Society, ou seja, era uma associação onde as pessoas discutiam a possibilidade de ir a Marte, ou seja, o ser humano ir fazer sua primeira viagem em Marte. E aí vieram os primeiros desafios dessa empreitada. Um dos grandes desafios é realmente budget, ou seja, não sei se você está ligado em que é budget, mas é o orçamento para esse projeto se tornar factível, realizável. Normalmente, um foguete simples, né, para você nem levar pessoas, etc., levar um satélite, alguma coisa, você precisa de no mínimo 200 milhões de dólares. E qual é o grande desafio do Elon Musk? Trazer esse orçamento para 10%, ou seja, algo entre 20 e 30 milhões para fazer um lançamento. Obviamente não ia levar o homem a Marte assim, mas fazer um lançamento de um foguete. E aí, para ele decrescer tanto esse orçamento, ele foi e pensou em todas as possibilidades. Uma delas foi exatamente comprar os mísseis russos. E aí, quando ele pegou o avião dele e foi para a Rússia para negociar, chegando lá, os russos queriam 8 milhões por cada míssil, precisavam de 2. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu quero os 2 mísseis por 8 milhões. Então não vai ter como negociar isso. Elon Musk ficou super ultra mega irritado, e aí ele falou, do it yourself, por que nós não podemos fazer esses mísseis? E aí foi quando ele resolveu fazer esses mísseis. Um conceito muito interessante para o Elon Musk entrar nesse mercado, nessa fatia, foi exatamente definir seu público-alvo. Ele queria uma camada mais abaixo, né, de satélites, enfim, de tudo aquilo que acontece no espaço. Então, obviamente, ele não precisava daquele orçamento tão grande de 200 milhões. Então, fica a dica para você definir o seu mercado, ou seja, seu público-alvo que você quer vender. Against all odds, ou seja, contra tudo e contra todos. Um dado estatístico, para você entender a complexidade desse mercado, é que os Estados Unidos, entre 57 e 66, tentaram fazer 400 lançamentos de foguete, e desses, 100 falharam. Ou seja, 25% do investimento foi para o ralo. Ou seja, obviamente que isso se transformou em aprendizado. Mas aí você já consegue entender um pouco da dificuldade de penetração desse mercado. E foi nesse momento que o Elon Musk começou sua estratégia e sua forma de investir ficou mais clara para todo mundo, que é o famoso all-in. Não sei se você lembra quanto que ele ganhou no exit do PayPal, mas desse exit ele injetou 100 milhões na SpaceX. Fique ligado, você vai saber para onde que vai a outra parte do dinheiro no próximo vídeo, ou quem sabe nesse, I don't know. Anyway,
Então, 100 milhões de dólares injetados diretamente na SpaceX. Ou seja, muita coragem, né, para você colocar um dinheiro numa indústria tão incerta quanto essa de foguetes. E foi nesse período também que aconteceu o quê? A morte do seu primeiro filho. Sim, ele perdeu seu primeiro filho por morte cerebral. Eles deixaram o filho dele de bruço e ali esqueceram, né, daquele tempo que deixaram ele de bruço e realmente teve morte cerebral. Elon Musk queria destacar algo muito interessante, que teve muita dificuldade de passar por esse tempo. E aí a sua esposa, a mãe desse filho, né, ela relata, sua primeira esposa, como que ele enfrentou isso. Ele simplesmente ignorou tudo o que estava acontecendo à sua volta, olhou para frente e foi. E ela associa isso aos tempos sombrios que ele viveu na sua infância, na sua adolescência, quando ele tinha que enfrentar todos aqueles problemas em seu meio. E essa foi a estratégia que ele arrumou. Ou seja, ele não fica ali num período tão grande, melancólico, né, em luto. Ele realmente faz isso porque é a forma que ele consegue avançar. E além de ter um super team, né, os galácticos do Elon Musk na SpaceX, chegou uma pessoa muito especial para fazer esse sonho acontecer. E foi a Mary Beth Brown. Ou seja, é como se fosse a super assistente do Tony Stark. E ela realmente tinha esse tipo de profile. Ela que cuidava da agenda, ela que cuidava dos insights, é praticamente aquela que, como se fosse a COO da empresa do Elon Musk. Muito interessante para você ter pessoas confiáveis ao seu lado para executar uma tarefa, principalmente tarefas muito difíceis. E aí, nesse período de recrutamento, ele queria recrutar vários talentos, né, das universidades. E ele fazia algo muito aleatório. Ele pegava a lista de alunos das grandes universidades, verificava como que estava o rendimento deles e ligava aleatoriamente perguntando se queria trabalhar com ele. Os jovens, né, muitos jovens, acabaram de ser graduados, pensavam que era tão trote que estava acontecendo. Mas, no entanto, era Elon Musk contratando pessoas. E você já sabe, né, que os prazos do Elon Musk são muito difíceis de ser cumpridos, porque eles são muito agressivos. E aí começou uma pressão popular para que o primeiro lançamento da SpaceX acontecesse. Então, depois que ele fez esse recrutamento com esses jovens, ele fez o que as pessoas chamam de Texas Cattle Haul, que é exatamente o transporte de gado para o Texas. Por quê? Todo mundo sabe que o Texas é realmente o local preferível para que aconteçam os testes de lançamentos, né, testes de lançamentos de foguete. E aí ele realmente fez uma frota gigantesca, aqueles rockets, trazendo desde a Califórnia até o Texas. Imagina como deve ter sido isso. Também é importante a gente lembrar que Elon Musk tinha algumas válvulas de escape. A sua equipe fala que ele jogava muito Quake 3 e Counter-Strike. E ele era muito bom no tiro, matava todo mundo lá. E essa era praticamente como uma válvula de escape que ele tinha, ou seja, fica a lição para a gente realmente sempre ter uma válvula de escape, principalmente quando a gente está lidando, né, com risco alto e muita pressão. E aí, dito isso, os prazos que Elon Musk pediu para sua equipe não estavam sendo cumpridos. Obviamente, seus prazos eram muito agressivos. E aí teve uma pressão da mídia, uma pressão popular muito grande também nos Estados Unidos, que vinham ali, né, de um projeto espacial já com várias falhas, que a população não acreditava tanto mais nessa indústria. E ali ele foi obrigado a botar a parte de marketing dele para fluir. Ou seja, o que aconteceu? Ele botou toda a sua frota, né, de grandes foguetes de 7 andares, saindo desde a sua base, lá no Texas, até Washington, D.C. Ou seja, imagine quantos quilômetros essa frota passou. Por quê? Esse é um conceito que a gente chama de marketing de guerrilha, que a gente vai tratar futuramente com você também. Exatamente causar um impacto gigantesco para as pessoas que estão à sua volta. Um dos grandes desafios que Elon Musk trouxe foi exatamente ter um nível de confiabilidade. Não sei se você está familiarizado com esse conceito, exatamente o quanto você pode confiar naquele equipamento sem ter falha. Ele prometeu um nível excelente de confiabilidade, ou seja, muito alto. E como você fazer isso com um budget tão pequeno? Só tem um caminho. Se você for uma startup, ou seja, se você tiver exatamente um espírito de startup para fazer aquilo acontecer, onde o caos é praticamente que ceteris paribus. Um dos grandes problemas que ele teve foi exatamente nessa mudança toda, ele tinha que conectar os cabos de várias partes do prédio que ele estava. E aí, infelizmente, em qualquer lugar do mundo, você vai ter legislação, você vai ter uma série de regulamentações pedindo licença para você conseguir progredir. Elon Musk estava com o calendário apertado e os seus colaboradores falam
existem registros que às 2 da madrugada, 2 a.m. in the morning, pessoas subiam no poste para fazer ligações clandestinas para conseguir ligar esses cabos. Ou seja, ele fala que ele não tem tempo para essas morosidades que não faz sentido nenhum, né, da burocracia. Uma das partes da terceirização para que esse foguete fosse construído foi colocado por uma empresa localizada em Wisconsin. E o que aconteceu? As pessoas falaram que a fama do Elon Musk era um negociador temível. Por quê? Ele fazia questão de ir pessoalmente ao seu outsource, ou seja, ao seu terceirizado, para verificar como estava acontecendo a produção. E lá ele brigava, ele realmente puxava prazo, etc, etc. Isso foi vivenciado muito nesse fornecedor. Frase de impacto de Elon Musk. Quanto mais tempo você leva para demitir um colaborador, mais tempo já se passou do momento que você deveria tê-lo demitido. Ou seja, esse é um conceito muito interessante. A gente vai falar um pouco na frente também sobre esses conceitos mais técnicos, sobre admissão, sobre demissão, como que acontecem o team building. E fica aí essa pulga atrás da orelha para você pensar um pouco sobre o que isso significa. E aí, depois daqueles testes, né, depois de montar tudo, precisava realmente lançar o foguete ao céu, à atmosfera, ao espaço. Onde que eles conseguiriam fazer isso? Foi aí que surgiu a opção da ilha de Quad, ou seja, uma ilha que pertence ao arquipélago das Ilhas Marshall, né, ali no Oceano Pacífico, que foi base do governo militar americano, né, lá na Segunda Guerra Mundial. E o que é interessante destacar, não sei se você lembra, lá no a primeira startup de Elon Musk, né, não a primeira unicórnio, a primeira startup, não sei se você lembra, qual era? Zip2, right? Então, como que era o ambiente que ele estava desenvolvendo a sua startup? Um ambiente de muita loucura, né, de muito, digamos assim, né, não sei se você lembra, suor, fedor, hash de pizza, enfim. E esse ambiente lá, como não é aberto a turista, etc., era realmente uma base militar. Não tinha instalações com conforto nenhum. E os próprios colaboradores da equipe falavam que lá parecia mais um quartel realmente do que um quarto de hotel. Ou seja, um ambiente não propício, né, mas um ambiente realmente com muita gente com vontade de fazer acontecer. Entre os lançamentos que eles estavam tentando, começaram a acontecer problemas. Então foi um problema no tanque de oxigênio, que aí não conseguiu ter efetividade no lançamento. O segundo, teve problema nos capacitores, ou seja, na distribuição da potência. E ali a equipe estava tão focada, né, que eles conseguiram em menos de 80 horas fazer com que todos os capacitores chegassem à ilha. Né? Lembrando que para chegar à ilha tinha que sair dos Estados Unidos, ir para o Havaí e do Havaí para as Ilhas Marshall. Olha só quanta logística e quão rápido eles foram. E aí a opinião pública, opinião política, enfim, governamental, todo mundo fazendo uma pressão em cima do Elon Musk. E ele, mais uma vez, teve que se envolver com a imprensa, como ele fez na época do PayPal, vocês acompanharam, foi um cara polêmico. Ele teve que, mais uma vez, se afirmar. E ele falou algo muito categórico. A SpaceX veio para ficar. Aconteça o que acontecer, isso vai funcionar. Ou seja, against all odds, all in, whatever it takes. E aí, dia 15 de março de 2007, o Falcon 1 teve o seu primeiro sinal verde para acontecer seu lançamento. E todo mundo muito feliz, começou lá, né, o lançamento, e aí quando o foguete já estava saindo do ground, né, do ground level, o que aconteceu? Incêndio. Imagine como que deve ter ficado a cabeça de todo mundo que está envolvido. Desmotivação, quero desistir, e principalmente burn rate, ou seja, estava queimando muito dinheiro. E já estavam apresentando dificuldades financeiras para tornar esse projeto factível, porque realmente não estava dando nada certo. Foram inúmeras tentativas e nenhum êxito. Então eu queria destacar que êxito, na verdade, ele é bem subjetivo. Por quê? O êxito do aprendizado que ele teve foi único. Então ele perdeu dinheiro? Perdeu. Mas ele conseguiu aprender como fazer da forma correta. E aí depois desse incêndio, né, que foi devido à vibração, que abriu ali, né, o motor, todo mundo falando que não ia dar certo, que era para ele desistir, mas ele continuava otimista. Ou seja, against all odds. Então pessoal, essa foi a história inicial da SpaceX, que ela é de uma forma bem
conjecturada com a história da Tesla, as duas elas conversam entre si, que não faz sentido nenhum a gente avançar sem você ver o vídeo da Tesla logo em seguida. Então, fique ligado no próximo vídeo, a gente vai estar fazendo a introdução de como que foi a Tesla, né? Como é que foi esse empreendimento. E aí depois vira realmente, everything gets mixed up, fica uma confusão danada. E estamos quase chegando no final da nossa série, ok? Então se você gostou, curta, comente, envie para quem você tem certeza que vai curtir esse vídeo e salve também para você ajudar a gente a chegar com esse conhecimento gratuito a muitas pessoas e inspirar mais pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Ok? So, thank you very much. Have a great day. Bye bye and fly high.